Vamos tratar novamente sobre ato administrativo. Na aula anterior, que você pode acessar clicando no link da descrição, nós vimos os elementos do ato administrativo. E nesta aula vamos ver os seus atributos, que também são bastante cobrados nas provas, tanto da OAB como dos concursos públicos. Antes de tratarmos dos atributos do ato administrativo, vamos ao seu conceito. Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração pública, que tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados. Primeiramente, é importante saber que os atributos existem em razão do interesse público, que é o interesse protegido pela administração pública por meio dos atos administrativos. Os atributos do ato administrativo são a presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Para você não esquecer, lembre-se do mnemônico. O ato administrativo é igual a PAT. O primeiro atributo é a presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, os atos administrativos presumem-se editados em conformidade com o ordenamento jurídico e as informações neles contidas presumem-se verdadeiras. É importante saber que a presunção de que gozam os atos administrativos é conhecida como iuris tanto, ou, em português, relativa. Isso quer dizer que ela admite prova em contrário. Vamos pensar um pouco. O diretor de determinado órgão não gosta do servidor público João, porque eles não são da mesma religião, e edita um ato administrativo de demissão, dizendo que o servidor é ineficiente. Pergunta: o servidor público pode ajuizar uma ação judicial? E para que servirá essa ação? Antes de responder, vamos fazer uma pequena pausa. O Instante Jurídico é um canal novo que tem como ambição levar a você de maneira objetiva o conhecimento necessário para você passar na OAB e nos concursos públicos. Mas para que continuemos produzindo aulas, precisamos da sua ajuda. Então, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e deixe seu comentário com sugestões para novas aulas. Assim saberemos que estamos auxiliando na sua caminhada. Voltando. Como não é verdade o motivo colocado pelo diretor, o servidor público poderá ajuizar uma ação judicial de reintegração no cargo público e provar com os documentos e suas avaliações de desempenho que sua demissão foi por perseguição religiosa e que não é verdade os motivos lançados pelo diretor. Assim, como as informações não eram verdadeiras, o Poder Judiciário anulará o ato e determinará a reintegração de João no cargo público. Os atos administrativos são imperativos, também conhecidos como coercitivos, isto é, sempre que a administração pública pratica um ato administrativo, ele representa uma ordem que deve ser cumprida pelos administrados. Isso ocorre para cumprir a lei e atender ao interesse público. Vamos pensar um pouco. Quando a administração pública edita um ato administrativo proibindo os particulares de estacionar em determinado local, este ato tem que ser cumprido. Mesmo que o particular não concorde, ele tem que seguir, pois o ato é imperativo, de observância obrigatória. E se for descumprido, o carro poderá ser guinchado e o motorista multado. Outro atributo é a tipicidade, que define que os atos administrativos sempre são previstos na lei, ou seja, em virtude do princípio da legalidade previsto lá no artigo 37 caput da Constituição, a administração pública não pode inventar um ato, ela sempre tem que buscar aquilo que a lei determina. O último atributo é a autoexecutoriedade, que permite que a administração pública execute diretamente a sua vontade, inclusive com o uso moderado da força, independentemente da manifestação do Poder Judiciário. Em outras palavras, enquanto os particulares, para a defesa de seus direitos, necessitam bater às portas do Poder Judiciário a fim de evitar a caracterização do crime de exercício arbitrário das próprias razões, a administração pública pode executar sozinha seus próprios atos, sem passar pelo crivo prévio do Poder Judiciário. A autoexecutoriedade não está presente em todas as situações. Ela ocorre nos casos urgentes ou quando prevista na lei. Vamos pensar um pouco.
Imagine que fiscais da vigilância sanitária do município verifiquem que o supermercado tem produtos vencidos ou que há muitos animais circulando pelo estoque. Neste caso, como a situação é urgente, deve ser editado imediatamente um ato administrativo fechando o estabelecimento para proteger a saúde da população. Outro exemplo. A danceteria da cidade está tocando as músicas com volume acima do limite máximo permitido pela legislação municipal. Neste caso, como a conduta do local desrespeita a lei, o agente público deve lavrar um auto de infração e determinar o fechamento da danceteria, com base no poder de polícia administrativa. Finalizamos aqui a nossa aula sobre atributos do ato administrativo. Mas antes de sair, não deixe de responder as questões que estão na descrição do vídeo. Elas ajudam a fixar o conteúdo aprendido. E mais uma vez, contamos com você. Então, se você gostou da aula, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e deixe seu comentário com sugestões para novas aulas. Um grande abraço e bons estudos!